Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à Conferência Divulgação dos Resultados do primeiro trimestre de 2026 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta conferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação em inglês, também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar os seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva a sua pergunta, que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de Finanças e de Relações com Investidores, Cristiano Grangeiro, e pela coordenadora de Relações com Investidores, Juliana Castelli, e respondida em seguida pela diretoria durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Convidamos vocês a assistir um breve vídeo sobre a companhia. Logo após, a Juliana Castelli apresentará os resultados. Todo dia começa com um compromisso silencioso. Cuidar de quem faz, planejar cada passo, respeitar cada protocolo para voltarmos em segurança no fim do dia. Trabalhamos atentos, compartilhamos conhecimento, antecipamos riscos. Construímos relações de confiança todos os dias. Agimos com excelência em cada detalhe. E cuidamos um dos outros, porque todos temos família. E quando aproximamos a família do nosso dia a dia, provamos que o nosso cuidado com a segurança é o nosso compromisso de voltar para eles. Segurança no trabalho é, sobretudo, uma demonstração de segurança afetiva. Levamos energia ao Brasil, conectamos histórias, gerações e futuros. E nosso maior resultado é cada pessoa voltar no fim do dia para quem ama. Transmitir energia com responsabilidade. Garantir segurança e confiança em cada conexão. Valorizar vínculos afetivos. E fazer de cada dia um retorno seguro. Taesa, eficiência que impulsiona. Bom dia a todos. Eu sou Juliana Castelli, coordenadora de Relações com Investidores da Taesa, e sejam bem-vindos à nossa apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2026. Vocês poderão enviar suas dúvidas através do botão de Q&A da plataforma durante a nossa apresentação, mas também abriremos um momento ao final da apresentação para uma sessão de perguntas e respostas com os diretores aqui presentes. Boa videoconferência! Iniciando no slide 3, apresentamos os nossos valores e o propósito que orienta a nossa atuação. Transmitimos energia com eficiência e qualidade, assegurando segurança e confiança em cada relação e contribuindo para o desenvolvimento sustentável das pessoas e do planeta. Esse propósito define a forma como operamos, tomamos decisões
e nos posicionamos diante dos nossos públicos de relacionamento. Esse direcionamento estratégico é sustentado por valores sólidos que norteiam nossa cultura organizacional. A segurança é o nosso valor fundamental e está sempre em primeiro lugar. Atuamos de forma preventiva e responsável, priorizando a integridade das pessoas e a confiabilidade dos ativos. Também construímos relações baseadas na confiança, pautadas pela transparência, ética e respeito, fortalecendo parcerias consistentes e duradouras. A excelência orienta nossos processos e resultados. Buscamos continuamente a melhoria, a inovação e a alta performance em tudo o que fazemos. Por fim, e não menos importante, cuidamos genuinamente das pessoas, valorizando o desenvolvimento humano, o bem-estar e um ambiente de trabalho seguro e colaborativo. Tudo isso é resultado de um movimento de atualização cultural realizado no último ano, com o objetivo de garantir que nossos fundamentos estejam plenamente alinhados ao futuro que queremos construir com os nossos colaboradores e vocês. Como podem ver, preservamos a nossa essência e também evoluímos em um momento que pede transformação. No slide 4, demonstramos a nossa busca contínua por eficiência em todas as frentes do negócio. E isso, naturalmente, passa também pela eficiência financeira. Nesse contexto, destacamos a 21ª emissão de debêntures da companhia, liquidada em março. A operação totalizou R$800 milhões e teve como objetivo reforçar a nossa posição de caixa e dar suporte às necessidades de capital de giro, sempre com disciplina na gestão de estrutura de capital. Lembro que teremos um relevante desembolso agora em maio para amortização do principal da primeira série da 6ª emissão de debêntures da companhia. A emissão foi estruturada em 2 séries de 400 milhões, ambas indexadas ao CDI, com spreads competitivos, prazos alongados de 7 e 10 anos, pagamentos de juros semestrais e amortizações com início no 6º e 8º ano, respectivamente. Contamos com o Bradesco como banco parceiro e coordenador exclusivo da operação, em uma execução bastante eficiente e aderente à nossa estratégia financeira. Em termos de precificação, alcançamos o menor spread entre emissões recentes comparáveis, o que reforça mais uma vez a confiança do mercado na qualidade de crédito da Taesa e a nossa capacidade de acessar funding de forma eficiente. Decidimos por antecipar essa operação em 1 mês para uma emissão mais eficiente possível, e a decisão foi acertada, considerando a piora recente do mercado de crédito com a abertura dos spreads e forte resgate dos fundos de crédito privado. Passando agora para o slide 5, destacamos as principais realizações do trimestre. Começando pelo primeiro TRI, tivemos avanços relevantes, principalmente nas frentes financeiras, operacional e institucional. Na agenda financeira, como comentamos no slide anterior, concluímos a 21ª emissão de debêntures, reforçando a nossa estrutura de capital e alongando o perfil da dívida, parte da nossa estratégia de eficiência financeira e gestão dos passivos. Na frente operacional, avançamos com a energização parcial do projeto de Tangará, no início de março, adicionando aproximadamente 35,1 milhões de RAP, o equivalente a cerca de 33% da RAP total do projeto, referentes à subestação de Santa Luzia 3 e ao seccionamento da linha Açailândia Miranda 2. Vale lembrar que Tangará é um empreendimento bastante relevante para a companhia, com investimento anel estimado de 1,1 bilhão, RAP de cerca de 108 milhões nesse ciclo e prazo regulatório para conclusão até março de 2028. Ainda no início de março, entregamos também o reforço da AT3, adicionando 6,7 milhões em RAP para a companhia. Outro ponto importante do trimestre foi a nossa participação seletiva no leilão de transmissão ANEEL número 1 de 2026, realizado no fim de março. Mantivemos mais uma vez a nossa disciplina na alocação de capital. Embora não tenhamos levado o lote que selecionamos e estudamos aprofundadamente, tivemos uma atuação muito competitiva, ficando na frente de todos os players comparáveis, coerente com o nosso perfil de operador e mantendo os nossos critérios de retorno e risco adequados ao negócio de transmissão.
Na agenda ESG de transparência, publicamos o relatório de sustentabilidade de 2025, em conjunto com a divulgação de resultados do 4T25, antecipando novamente esta divulgação. Essa iniciativa reforça o nosso compromisso com transparência, previsibilidade e qualidade da comunicação com investidores e demais partes interessadas, além de evidenciar a evolução consistente da nossa agenda. Também tivemos presença ativa em eventos estratégicos ao longo do período, fortalecendo o posicionamento institucional da companhia. Entre eles, vale destacar o 7º encontro da ANIFAC de Mulheres na Liderança, o 2º encontro do Women in Energy, promovido pelo Siger Brasil, e a participação no podcast Temporada de Balanços, promovidos pelo canal Investidor do Estadão. Já olhando para o início do 2º trimestre, seguimos avançando na execução dos nossos projetos Greenfield, com novas entregas relevantes. Energizamos uma nova etapa de Tangará, equivalente a cerca de 21% do projeto, adicionando 23 milhões em RAP, e com isso alcançamos 54% do projeto total já entregue, com aproximadamente 23 meses de antecipação em relação ao prazo regulatório. Também fizemos uma energização parcial de Saíra, empreendimento estratégico no sul do Brasil e com conexão com a Argentina. Nessa etapa, entregamos o retrofit da conversora Garabi 1, adicionando 23 milhões de RAP, o que representa quase 12% da RAP total do empreendimento. Essas energizações parciais, entregues com antecedência em relação ao prazo regulatório, demonstram nossa capacidade de execução, disciplina operacional e compromisso com geração de valor. E, por fim, destacamos a realização da AGO na semana passada, que aprovou os resultados do exercício de 2025 da companhia, além dos dividendos remanescentes, entre outras pautas ordinárias. Indo para o slide 6, apresentamos os principais destaques do período. O primeiro deles é a evolução do EBITDA e margem, refletindo o avanço da receita líquida regulatória, que foi impulsionada por uma série de entregas e energizações com impacto positivo na receita de transmissão, além da melhora na parcela variável, resultado da maior eficiência e disciplina operacional da companhia. Como resultado, o EBITDA regulatório cresceu 10,3% no trimestre, enquanto a margem EBITDA avançou 0,5 pontos percentuais na visão consolidada e 0,6 pontos percentuais na visão proporcional, alcançando patamares próximos de 86% e 88%, respectivamente. Esse desempenho, mais uma vez, demonstra a alta capacidade de conversão de receita em resultado operacional da companhia, destacando um aumento contínuo da margem operacional, atingindo patamares cada vez mais elevados. Esse avanço também evidencia um PMSO sob controle, com crescimento ligeiramente acima da inflação, mesmo em um trimestre marcado por algumas pressões pontuais de custos, especialmente na linha de pessoal. Outro destaque importante foi a maior geração de caixa operacional, com um aumento de 24% ano contra ano, que segue sustentando com solidez a execução da nossa estratégia, ao mesmo tempo em que preserva equilíbrio financeiro ao longo do ciclo de investimento. Falando em investimentos, aportamos mais de 312 milhões de reais no trimestre, um crescimento de 16,6% em relação ao 1T25, refletindo o avanço dos projetos em implantação e o andamento do nosso portfólio. Na frente financeira, e como já destacamos no slide inicial, concluímos a 21ª emissão de debêntures, com uma execução bastante eficiente em um ambiente bem turbulento para crédito. Do lado do resultado, entregamos um lucro líquido regulatório de 192,6 milhões no trimestre, mantendo trajetória de crescimento e refletindo a combinação entre expansão operacional, melhora de eficiência e gestão financeira disciplinada. E, por fim, destacamos o anúncio de distribuição de proventos equivalente a 100% do lucro líquido regulatório, mantendo nosso compromisso com a geração de valor para os acionistas. E agora, passaremos para os próximos slides para detalhar melhor cada um desses pontos. No slide 7, apresentamos o desempenho da receita líquida regulatória, que registrou
um crescimento perto de 10% no 1T26 e o total de 655,5 milhões. A RAP teve um crescimento expressivo de cerca de 56 milhões, motivado pelos índices tarifários IPCA e IGPM, além da entrada em 2025 de Pitiguari e dos reforços da TSN em São Pedro no final do ano, e já no primeiro trimestre de 26, a energização parcial de Tangará e o reforço da AT3. Mantivemos uma melhora importante no nível de parcela variável, que detalharei no próximo slide. Agora no slide 8, falamos do desempenho operacional da companhia. No trimestre, o índice de disponibilidade ficou em 99,95%, acima da média dos últimos 10 anos, como resultado da consistência da operação e a otimização do desempenho dos nossos ativos. Como consequência, a PV sobre a RAP apresentou uma melhora significativa novamente na comparação com o ano anterior. Esse desempenho reflete não só o trabalho contínuo de planejamento e otimização na operação e manutenção dos ativos, assim como quando comparado a um T25. Vimos eventos de maior impacto, especialmente em Saíra no ano passado, em função dos desligamentos associados à implantação do retrofit, e também na AT3, conforme detalhamos à época. Na prática, isso significa atuar de forma cada vez mais direcionada, reduzindo a necessidade de desligamentos, mitigando riscos operacionais e alocando o CAPEX de manutenção de forma mais eficiente, com foco nos pontos críticos já identificados. Essas iniciativas de eficiência e produtividade têm impacto direto na redução de riscos e custos, além de maior assertividade na gestão e na operação dos ativos. Passando agora para o slide 9, mostramos a evolução do EBITDA regulatório, que segue apresentando um crescimento consistente. Como podem ver no gráfico, o EBITDA regulatório totalizou 562,1 milhões no 1T26, um crescimento de 10,3% em relação ao 1T25. Esse desempenho foi sustentado principalmente por 3 fatores, conforme destacamos no início. O primeiro deles foi o crescimento da RAP, com um incremento de quase 56 milhões. O segundo foi a melhora na parcela variável, refletindo a evolução operacional. E o terceiro, na linha de OPEX, com um crescimento de 5,8%, ligeiramente acima da inflação do período, explicado principalmente pelo aumento nos custos de pessoal, em especial pelo efeito do pagamento de PLR de 2025 e do acordo coletivo anual. Ainda assim, mesmo com essa pressão pontual de custos, conseguimos capturar uma expansão de margem. A margem EBITDA ficou em 85,8% no trimestre, avançando em relação a 1T25. E na visão proporcional, incluindo as participadas, essa margem se aproxima de um patamar bastante elevado de quase 88%. Fechando as explicações do resultado regulatório, apresentamos o lucro líquido do trimestre no slide 10. No primeiro trimestre de 2026, o lucro regulatório totalizou 192,6 milhões, o que representa um crescimento de 2,3% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Além dos efeitos que já comentamos nos slides anteriores, vale destacar aqui os principais impactos nas demais linhas do resultado. A equivalência patrimonial apresentou uma queda no trimestre, refletindo principalmente os efeitos das primeiras emissões de debêntures de Amorese Paraguaçu, além das emissões realizadas na TBE, que impactaram o resultado das participadas. Também tivemos aumento nas despesas de depreciação e amortização, explicado principalmente pela entrada em operação de projetos e pelo processo de unitização de ativos. Já as despesas financeiras líquidas apresentaram uma melhora de 35,9 milhões na comparação anual, como resultado de uma gestão mais eficiente do caixa e da menor variação monetária no período, mesmo em um contexto ainda marcado por deterioração macroeconômica e aumento da dívida líquida. Por fim, tivemos uma variação negativa na linha de imposto de renda e contribuição social neste trimestre, resultado principalmente dos ajustes extemporâneos que haviam beneficiado o primeiro T25
e também pela mudança de regime fiscal da concessão de São Pedro para lucro real. Passando para o slide 11, apresentamos o lucro líquido IFRS do primeiro trimestre. Gosto sempre de lembrar que este lucro é contábil e, portanto, não reflete diretamente a geração de caixa da Taesa. O conceito por trás desta contabilidade é o ativo de contrato de concessão, cujas práticas contábeis vêm do CPC 47. O lucro regulatório, por sua vez, é mais aderente ao caixa e, conforme comentei no slide anterior, este registrou um aumento no trimestre. O lucro líquido IFRS apresentou uma redução de 3,2%, totalizando neste trimestre 353,6 milhões. Alguns dos efeitos explicados no resultado regulatório, no slide anterior, de número 10, também afetaram o lucro societário, como a variação na PV e as despesas financeiras. Mas os principais efeitos aqui foram a redução de quase 140 milhões na receita de correção monetária do ativo contratual, explicada principalmente pela contração do IGPM, que registrou 0,33% negativo no 1T26, contra 2,29% positivo no 1T25, lembrando que aqui utilizamos o índice com um mês de defasagem. Tivemos também a queda na equivalência patrimonial de cerca de 60 milhões, também impactada pela contração do IGPM, que afetou negativamente a receita de correção monetária das participadas, além dos juros incorridos das captações de Aimorés, Paraguaçu e na TBE. Na direção positiva, tivemos um aumento de 133 milhões na margem de implementação de infraestrutura, em função principalmente dos maiores investimentos em Ananaí, Tangará e a segunda fase de Saíra, de acordo com os avanços que detalharei mais à frente, além dos reforços na AT e São Pedro. E, por fim, as menores despesas financeiras líquidas de 36 milhões, que também explicamos anteriormente no resultado regulatório. No slide 12, apresentamos o andamento dos nossos empreendimentos em implantação. Conforme falamos no início da apresentação, tivemos entregas importantes neste ano para os projetos de Tangará e Saíra, além do reforço da AT3. Como podem observar à direita, os grandes projetos Greenfield se aproximam de suas entregas finais e alguns já se encontram parcialmente operacionais. Saíra, por exemplo, atingiu 86% de sua RAP total com a entrega da conversora de Garabi 1 em abril. Já Tangará, no Maranhão, tem mais da metade de sua RAP total habilitada com essa última entrega. Ananaí, nosso maior projeto em voo solo em implantação, segue avançando bem, e por sua vez Juruá, uma subestação importante com seccionamento no centro do estado de São Paulo, segue avançando em linha com seu cronograma. Esse status reflete naturalmente o CAPEX realizado para o período, cumprindo uma parte relevante do CAPEX previsto para este ano. É bom lembrar que ajustamos a nossa curva de CAPEX esperada para os anos seguintes para incorporar autorizações recentes na frente de reforços. Importante também destacar, como disclaimer, que essa curva de CAPEX é a nossa melhor expectativa hoje para os projetos contratados e não prevê novos projetos, podendo ser alterada no futuro. No tema de reforços, acrescentamos a AT3 à lista de reforços entregues. Já são 5 reforços entregues recentemente em 4 concessões no total. E ressaltamos também aqueles reforços em andamento, como os de São Pedro, na AT e na TBE por meio da EAT e ENTE, além dos reforços e melhorias autorizados através do POT no final de 2025, que totalizam cerca de 542 milhões de CAPEX em execução para os próximos 3 anos. Indo agora para o slide 13, falamos sobre o endividamento atual da companhia. No gráfico à esquerda, apresentamos a evolução da dívida líquida e do nosso nível de alavancagem, medido pela relação entre dívida líquida e EBITDA regulatório, na visão de consolidação proporcional. Ao fim do primeiro trimestre de 2026, a dívida líquida total da Taesa alcançou 12,8 bilhões, considerando todas as nossas participações,
e a alavancagem ficou em 4,2 vezes, levemente acima do trimestre imediatamente anterior e dentro da nossa expectativa, especialmente em função do avanço dos projetos em implantação e do cronograma de investimentos previsto. O custo médio real das nossas dívidas ficou em 5,75%, refletindo principalmente o patamar mais elevado do CDI no período. Já o prazo médio encerrou o trimestre em 5,4 anos, um nível superior ao observado há um ano atrás, como resultado da estratégia de alongamento do passivo, apoiada especialmente pela 20ª e 21ª emissões de debêntures, com prazos de 15 anos e de 7 a 10 anos, respectivamente. Em relação ao perfil da dívida, seguimos com uma composição bastante aderente às características do negócio, com 57% das dívidas indexadas ao IPCA, 41% ao CDI e 2% ao IGPM. E, por fim, vale reforçar que o rating corporativo da companhia na escala nacional, acompanhado pela Moody's e pela Fitch, permanece no mais alto nível de crédito reconhecido, o AAA. Indo agora para o slide 14, antes de finalizar a apresentação. Anunciamos ontem uma distribuição de proventos com base no resultado regulatório do trimestre. O Conselho de Administração aprovou a distribuição de 192,6 milhões em juros sobre capital próprio, sendo a data base no dia 11 de maio. Este valor equivale a 56 centavos por unit, que, somados aos demais proventos distribuídos e anunciados do exercício social de 2025 e pagos em 2026, temos declarado até o momento R$ 2,40 por unit, ou 829 milhões. Vale lembrar que o valor de 313 milhões foi aprovado semana passada pela Assembleia de Acionistas e o pagamento deste montante ocorrerá no fim deste mês, ou daqui 3 semanas. Bem, terminamos aqui a nossa apresentação dos resultados. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Obrigado a todos. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado aí pela participação na nossa primeira divulgação do ano de 2026. Vamos começar aqui com o Q&A. Antes, eu queria apresentar quem está aqui conosco, né? Rinaldo Peck, nosso diretor-presidente, Kátia Pereira, nosso diretora financeira de RI, Luiz Alves, nosso diretor técnico, e o Gel Andrade, nosso diretor de implantação, além da Juliana Castelli, que é a nossa coordenadora de RI aqui. Vou passar aqui para a Juliana para começar as perguntas, Juliana. Bom dia a todos. Temos uma primeira pergunta aqui de um investidor pessoa física, João Pedro, que eu vou direcionar ao nosso diretor-presidente, Rinaldo Peck. O investidor pergunta, a companhia participou de um lote no último leilão de transmissão em março, sem sucesso. Como vocês enxergam o resultado do leilão e a estratégia? Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. O leilão é um momento que a empresa, né, faz uma série de estudos, ela olha a capacidade financeira que ela tem para estar fazendo a oferta, né, que vai ser feita no leilão. E, obviamente, a gente, quando chega para materializar o lance, a gente está dentro do que a gente vê de disciplina financeira que tem que ser dentro do planejamento da companhia. Então, participamos do leilão, fizemos uma oferta que a gente entende que foi muito boa, né, dentro da capacidade da disciplina financeira nossa. E, ao não levar, a gente acaba tendo uma discussão sobre o que pode ter sido visto, né, por um concorrente que ganha versus o que a gente vê. Pode ser questão relacionada com custo de capital, oportunidade, ficar com ativo em determinado prazo diferente do nosso. Então, tem vários aspectos aí que são considerados. Mas, para nossa conclusão, é que o estudo que foi feito, pormenorizado, com muita gente envolvida, foi muito bom. A gente acha que fez uma oferta no limite, que faria com que a gente tivesse criação de valor para todos os acionistas, e ao não levar,
Obviamente que a gente tenta aprender, né, se tem alguma coisa que foi vista ou feita diferente por outros, mas nesse caso eu posso dizer que a proposta que a gente fez era uma proposta muito boa na nossa visão, dentro da tecnologia que seria colocada, nos prazos, nas antecipações, ou seja, nós consideramos todos os aspectos e sempre essa vai ser a forma que a Taesa vai estar utilizando para participar dos leilões, né? Fazendo estudos, olhando bastante a parte técnica, mas sem desprezar a disciplina financeira e o retorno para os acionistas. Então, a gente, obviamente, tem uma frustração de não ter ganho, mas, por outro lado, não vale a pena a gente ganhar acima desse limite que a gente acabou fazendo a proposta. Então, e para os outros leilões, a gente vai estar fazendo trabalhos bastante parecidos e participar de leilão, vamos participar e ganhar ou perder faz parte aí e tem a ver também com essa estratégia dos outros, né? Então, acho que é isso. Obrigado. Excelente, Peck, obrigado. A próxima pergunta aqui é de um investidor, pessoa física também, Reinaldo Veríssimo. Ele pergunta aqui, primeiro ele agradece pelos resultados, e ele pergunta aqui, considerando a possibilidade de um período maior com a Selic mais elevada, não seria melhor reduzir o pagamento de proventos em detrimento da redução da alavancagem? Eu vou passar essa pergunta aqui para a Kátia. Obrigada, Cristiano. Obrigada pela pergunta. Bom dia a todos. Trazendo um pouquinho o que a gente tem feito dentro do nosso planejamento, a gente já tinha realmente uma Selic mais alta. Obviamente que agora, com essa situação de mercado, ela continuará talvez um pouco mais elevada, mas todo exercício que a gente faz, né, tanto de planejamento, de orçamento, até mesmo como base para a participação de leilões, a gente trabalha com a disciplina aqui financeira. O que a gente vê e que a gente vem trazendo como mensagem ao longo de todo o ano de 25, e a gente continua agora materializando com a entrega dos projetos, que a gente tem uma desalavancagem contratada. A gente teve realmente um aumento, né, de alavancagem por conta do ciclo de investimento. Esse ciclo está se encerrando, né? A gente tem a grande parte das entregas dos grandes projetos agora no primeiro semestre, e a gente já vê essa alavancagem ela voltar para níveis abaixo de 4. Então, o que a gente vê é que o plano que a gente desenhou e a prática que a gente está seguindo com a distribuição de dividendos, ela está alinhada com a nossa capacidade financeira. Outra coisa que a gente vê, e também está dentro da apresentação, a gente aumentou a geração de caixa operacional em 24%. Então, a gente também está com a busca pela eficiência operacional, né, e a própria eficiência financeira, liberando caixa para a companhia. Isso também tem mantido a alavancagem nos níveis que a gente tem projetado, né, sem nenhum tipo de surpresa. Obviamente que a gente vai continuar monitorando o mercado para realmente acompanhar de perto esse nível mais lento, vamos dizer assim, de retorno da Selic. Tá? Mas acho que está dentro do que a gente, como companhia, espera. Obrigado, Kátia. Temos algumas perguntas aqui do desempenho operacional e da melhora da PV que eu vou resumir. E vou direcionar ao nosso diretor técnico, Luiz. Luiz, poderia comentar quanto deste feito é duradouro e o que atribui esse desempenho? Perfeito. Bom dia a todos. Obrigado, Juliana. Bom, acho que é uma excelente pergunta, né? Primeiro, a gente precisa entender um pouco, né, as dimensões continentais que nós estamos falando, né? A Taesa, nós estamos em 18 estados, atendendo aí 15 mil quilômetros de linha, mais de 110 subestações. E para isso, né, cria-se todo um processo aí de logística para que a gente possa, né, ter uns dos níveis de atendimento e de parcela variável que nós temos hoje. Então, resumindo um pouco, né, nós temos uma logística de 6 regionais de atuação de manutenção, 10 coordenações, equipes próprias, né, de manutenção e de operação, que leva, né, a ter todo esse trabalho de logística para o melhor posicionamento das nossas equipes, buscando um atendimento mais eficiente, né? Baseado nisso também, nós realizamos uma revisão de todos os nossos procedimentos de manutenção, focado principalmente em manutenções preditivas, corretivas, né, e monitoramento. De posse disso, né, também temos todo um plano de atendimento emergencial que suporta, né, que nós estejamos preparados para qualquer tipo de ocorrência. Então, o nosso foco, né, para que a gente mantenha níveis de disponibilidade, né, e de parcela variáveis, né, melhores possíveis, está linkado muito aí no uso de tecnologias focado em manutenção preventiva e preditiva,
né, um atendimento de logística, né, que esteja preparado para qualquer evento, né, a gente sabe, nós estamos até reforçando aqui, né, a atuação que nós estamos aí do sul ao norte do Brasil, estamos sujeitos a eventos climáticos, sujeitos a questões atmosféricas e temos que estar preparados para isso. Então, vale de toda uma preparação técnica que toda a diretoria, né, atua em conjunto para que a gente possa ter o melhor atendimento logístico. E sim, né, com tudo isso e com toda essa organização, é o objetivo de se manter os melhores índices de disponibilidade, né, e o menor índice de PV, e estar preparado aí para qualquer evento que ocorra para que se reduza o impacto. Então, essa é a nossa política, né, de atuação operacional dentro da Taesa. Excelente, Luiz. E aí, aproveitando aqui uma outra pergunta, eu vou direcionar a você também, do investidor aqui, Edmar Carlos. A Taesa pretende investir no setor de energia eólica e painéis solares. Quais os planos da Taesa para o futuro e inovação do setor elétrico? Acho que você pode ajudar aí. Não, perfeito, claro. Obrigado, Edmar, pela pergunta, né? Acho que é importante entender um pouco do segmento de transmissão, né? Então, a Taesa, quando a gente fala que a Taesa é uma empresa puramente de transmissão, na transmissão, a nossa responsabilidade principal é manter a disponibilidade do ativo, né? Nós não controlamos a energia que é transportada dentro dos nossos ativos. E quando nós estamos falando de energia eólica e solar, nós estamos aí no segmento de geração. Então, respondendo aí, Edmar, né, a Taesa é uma empresa puramente de transmissão, né? Nós não temos aí nenhuma intenção e nem aí nenhum objetivo no nosso planejamento estratégico de atuar no segmento de energia, até para a diversidade do segmento. O nosso objetivo é ter equipes especializadas, né, e técnicas e operacionais para que possam aí, né, cada vez mais manter a melhor atendimento operacional aí das nossas linhas e subestações. Então, nós não estamos aí nós não temos em nosso planejamento estratégico nenhuma definição de atuar no segmento eólico e solar. Mas isso não impede, né, e não tira o foco nosso no viés de inovação. A inovação é um pilar da companhia, né? Ela suporta aí todas as nossas operações. Temos utilizado nos últimos anos, né, muitos itens de inovação como um pilar na melhoria contínua dos indicadores, como foi comentado anteriormente, né? Uso de drones, uso de monitoramento, até câmeras de monitoramento, né, e diagnóstico automático, entre outras inovações que apoiam aí no desempenho nosso do dia a dia, tanto na operação quanto na manutenção e outras áreas também de back-office da companhia, para que a gente possa, né, manter esses índices de disponibilidade, parcela variável, os resultados aqui foram apresentados. Então, a inovação, sim, ela é um pilar que cada vez mais vai estar sustentando aí toda a operação e toda a estratégia da companhia. Obrigada, Luiz. As próximas perguntas vêm do analista Ricardo Belo, de Sell-Side, do Safra. Ele faz duas perguntas. A primeira eu vou direcionar ao GEL. Ele pergunta como vocês têm notado o avanço das discussões sobre a regulamentação do mercado de baterias. Tá. Obrigado, Juliana. Agradeço também ao Ricardo. Bom dia a todos pela pergunta. E com relação à questão das baterias, essa é uma tecnologia, né, que a utilização, de certa forma, vai se impor em função aí das limitações e das imposições sistêmicas do Brasil. Então, obviamente, né, a Taesa está muito atenta a toda a evolução envolvendo a utilização dessa solução, dessa tecnologia. E também do ponto de vista de regulamentação. Nós entendemos que sim, houve alguns avanços, né? As discussões permanecem, não há ainda uma definição clara e definitiva, tem questões ainda a serem respondidas, mas nós estamos acompanhando isso a par e passo, e o mais importante é que, do ponto de vista de tecnologia, nós estamos nos preparando para aplicar as soluções, as melhores soluções disponíveis do mercado, a favor dos interesses sistêmicos e também da Taesa. Perfeito, obrigado, Gel. A segunda pergunta do Ricardo eu vou direcionar a Kátia, e é sobre impostos. Devemos esperar um patamar mais normalizado para esse ano todo e para frente, mesmo com a distribuição de proventos?
Obrigada pela pergunta. O que a gente espera, olhando para o resultado do primeiro trimestre, é que a gente tenha, de fato, uma alíquota efetiva mais próxima do que a gente viu nesse primeiro trimestre, com alguma variação, olhando para a questão da distribuição de juros sobre capital próprio, que ainda vai acontecer no segundo trimestre, mas muito mais próximo a esse nível de taxa efetiva do que o que a gente estava realmente vivenciando e evidenciando ao longo de 2025. Obrigada. Obrigado, Kátia. A próxima pergunta aqui, eu acho que e tivemos algumas, eu estou acompanhando aqui as perguntas, é sobre né, a agenda regulatória. O tema regulatório tem sido um tema realmente muito debatido na companhia. Então, eu vou tentar resumir algumas delas aqui. Há dois grandes temas aqui, vou passar o PEC, é o vencimento das concessões, né, como isso afeta a companhia, né, como a gente vai trabalhar essa discussão dentro de resultado, dividendos, entre outras coisas, e os riscos regulatórios da agenda de transmissão hoje no Brasil, PEC. Tá bom. Bom, obrigado pela pergunta. Com relação aos riscos regulatórios, vou começar falando disso, tem uma questão que é muito importante que está sendo discutida, é uma evolução que vem já acontecendo, que é com relação às indenizações ao final da concessão. Existem discussões nos diferentes âmbitos regulatórios, né, com relação qual que vai ser a regulação que vai ser aplicada ao final disso. Então, a Taesa, junto com a Brad, junto com outras empresas, tem feito uma série de discussões, né, junto ao regulador, para que a questão da indenização seja preservada e seja mantida, né, dentro daquela perspectiva de quando foi feito o investimento, se tinha a expectativa de que fosse ocorrer. Então, a exemplo do que ocorreu nos últimos trimestres, quando a gente fez os comentários, então, aqui de resultado, a gente falou que esse é um tema, né, na agenda regulatória que temos procurado trabalhar bastante em conjunto com as empresas, e eu entendo que agora vai ter até um dinamismo um pouco maior e a gente vai ter uma evolução até maior disso, em função de que vai se aproximando essa data, né, de chegar ao final das concessões, e as definições regulatórias precisam acontecer, principalmente relacionado com a questão indenização e a questão prorrogação, relicitação. Então, a gente tem ativamente participado disso e em todos os eventos aqui que a gente tiver de atualização do mercado, a gente vai estar falando um pouco do que acontece. Do ponto de vista de formalização, ainda não existe nada que esteja definido, né, sobre como vai ocorrer, em que pese a gente já ter várias discussões sobre alternativas, e é isso que a gente ainda vai estar vendo acontecer mais nos próximos trimestres, eu diria. Com relação à companhia, acho que ela já vem, né, fazendo esforço aí de crescimento. Ela teve já, se você for ver os investimentos nos últimos anos, a gente já acrescentou mais de R$ 1 bilhão em receita. A gente recentemente, né, do último ano para cá, quase 500 milhões. Então, a companhia tem feito esforço para ter aumento de receita e, obviamente, de resultado. E vai continuar estando atenta a oportunidades para que a gente tenha materialize, né, oportunidades, seja em leilão, seja em operações de M&A, para que a gente consiga manter a companhia, um histórico da companhia em termos de crescimento que ocorreu no passado, que a gente quer ver se continua tendo oportunidades, mas outra vez, sempre olhando a rentabilidade dessas oportunidades. Não adianta a gente falar que vai ter algo que vai procurar fazer, né, para crescer por crescer, não, tem que crescer junto com o histórico aí que a gente tem tido de rentabilidade, que é muito reconhecido pelo mercado. Então, nós somos uma empresa, né, que é reconhecida pela capacidade de fazer gestão de projetos, implementar, e também pela disciplina financeira que permite a gente ter essa prática de dividendos que tem sido aplicada. Obrigada, PEC. A próxima pergunta é do investidor pessoa física Caio Araújo. E ele pergunta em relação ao uso de IA. Como a companhia tem trabalhado o tema? Temos utilizado ferramentas de IA? Podemos comentar? Kátia, eu vou direcionar essa pergunta a você. Obrigada pela pergunta, né? O tema de IA é um tema que todo mundo quer, né, saber um pouco, né? Com tanta informação que tem no mercado, eu acho que a gente, até o Luiz trouxe um pouco dessa informação aqui, para a gente buscar eficiência, né? Pensando aqui
na extensão que a gente percorre, né, a gente tem que trazer inteligência artificial. Então, a inteligência artificial ela está embarcada em toda a parte de sensoriamento, na parte de monitoramento, na parte de prevenção e de toda a parte de análise de dados. Ano passado, a Taesa lançou, né, a Taesa Ventures, com alguns desafios para o mercado, começando, obviamente, com nossa área de operação, a área técnica, porque é onde a gente tem muita oportunidade de olhar o que grandes startups, né, elas podem trazer para a gente como um grande acelerador disso. Então, a gente tem trabalhado, mas não está limitado só à área técnica, à área de expansão, quando a gente fala de traçado, né, como é que a gente usa essa inteligência para a gente também participar de leilão e também ser competitivo, também está presente. Como também para as áreas meios, né, a gente colocou também, né, dentro do Pitch Day que nós fizemos ano passado, né, e que depois veio com a Taesa Ventures, agentes, né, agentes que possam ajudar a gente no dia a dia, também nas atividades das áreas meio. Então, hoje ela está presente na área técnica, está presente na expansão, está presente também nas áreas de suporte, nas áreas de back-office, e, de novo, a gente tem um caminho para percorrer, e principalmente trabalhando muito governança de dados, como é que a gente constrói insights importantes a partir dessa construção daquilo que a gente gera de dados na companhia, que é um mundo, né? Quando a gente olha nosso nível de sensoriamento que a gente tem informação, o quanto que a gente pode usar isso de fato para ter insights e trabalhar não só na questão de prevenção, na parte de manutenção preventiva, mas também em ações que tornem a gente à frente aí na questão de competitividade. Obrigada. Ótimo, Kátia. Respondemos aqui todas as perguntas, né? Tivemos aqui um volume importante de perguntas aqui. Agradeço a participação de todos vocês, né? Tivemos uma participação muito boa aqui, como de costume, aos investidores que nos acompanham, analistas. Como não temos mais perguntas, agora eu passo a palavra ao PEC para fazer algumas contribuições aí de fim de call. Obrigado, Cristiano. Bom, é sempre bom a gente ter essa oportunidade de estar diretamente, né, falando com o mercado, recebendo as perguntas, ter oportunidade de vocês conhecerem aqui o que as áreas estão fazendo e responder as perguntas que vêm para nós. Acho que a companhia tem feito uma entrega consistente de resultados. Aproveito para agradecer, né, todos os colaboradores que ajudaram, né, a gente está aqui representando, né, os mais de 900 colaboradores, o pessoal também que nos apoia aí de terceiros nas obras que a gente comentou. Então, a gente está aqui num momento muito bom, né, um bom encerramento de trimestre, e a gente está sempre olhando para frente. Tem uma agenda regulatória importante, tem uma agenda de crescimento, tem um planejamento estratégico que é muito focado na questão de eficiência cada vez maior, que vocês estão percebendo nos resultados, e também introdução de inovação nas nossas operações. Então, acho que com tudo isso, né, eu sempre gosto de terminar dizendo que eu sou otimista com relação ao que vem por aí, sou otimista com relação aos próximos futuros, e a gente deve estar sempre trazendo aqui para vocês, né, os resultados com esses comentários e com uma perspectiva de companhia. Queria aproveitar para deixar os canais de atendimento nosso aí ao mercado, né, os canais de RI, que também estão à disposição caso tenham algumas outras perguntas que porventura não puderam ser feitas agora. Agradeço e esperamos encontrar vocês com boas notícias também no próximo trimestre. Obrigado a todos.